Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui decrépitos para comentarmos alguma coisa a respeito do 7º episódio da série Star Wars Visions. Hunting the Vamgar, it was not a challenge. But if I kill you, your master will surely show himself. I won't be as easily defeated as a Vamgar. I certainly hope not. Pois bem, pessoal, mais uma vez temos um episódio que a gente pode dizer logo de cara que ele está mais aproximado da cultura Star Wars do que a cultura japonesa. Sempre lembrando que a proposta aqui desta série é justamente fazer essa mistureba que sempre fica algo bastante interessante quando é bem misturado. Quando não é, aí fica uma coisa mais pendendo para um lado, mais pendendo para o outro, e a gente pode pesar os prós e contras de maneira mais fácil, digamos assim, porque é uma coisa bem distinta da outra. O que eu quero dizer com isso, né, que então, esse episódio aqui mais focado nas coisitas de Star Wars, temos um produto, digamos assim, mediano, porque ele faz apenas o seu dever de casa, não chega a expandir muito. Aliás, a gente encontra alguns ecos muito interessantes, ou talvez não, depende do seu ponto de vista. Enfim, o que eu quero dizer é que logo na abertura, né, tem um clima de novo, né, de episódio 1, Ameaça Fantasma, incrível, né, porque temos exatamente a chegada ou a viagem, né, de um Jedi e seu jovem Padawan. No caso aqui, até consegui decorar um pouquinho o nome deles, tá? Que é uma característica aqui desses episódios da série, né? Não dá muito para decorar o nome dos personagens. Bom, temos o Jedi Tajin e o seu Padawan chamado Dan. Eles estão lá a caminho de um certo planeta, lá na orla exterior, e eles ficam de papo ali dentro da nave, do cockpit da nave, durante muito tempo. Tempo até demais. Dá para perceber que, digamos que se gastou bastante tempo, bastante texto ali do roteiro, justamente para meio que frisar essa relação entre os dois personagens. E é o que acontecia um pouquinho lá na abertura também de Ameaça Fantasma, justamente aquela coisa de aproximar ou exemplificar, melhor dizendo, qual é a aproximação entre essas duas figuras, né? O mestre e seu aprendiz. No caso aqui, acho que eles gastaram bastante tempo por causa disso. Só que dá para perceber que está um pouco realmente demais, porque aí quando você faz a comparação entre os minutos, você percebe que toda essa conversa entre os dois, até chegar efetivamente a pisar no planetinha, são 3 minutos. Aí você leva em consideração todo o episódio, que tem cerca de quase 13, ou um pouquinho mais do que 13. Ou seja, esse bate-papo entre os dois representa 1/4 do episódio, de pura, digamos, talvez enrolação de linguiça. Enrolação não, encheção de linguiça, porque literalmente não serve lá para muita coisa. Apenas para estabelecer conceitos básicos do que é ser o Jedi, o que é ser também um Padawan, que é um futuro Jedi. Afinal de contas, são os ensinamentos ali da cultura Jedi que são colocadas através dessa pequena conversa entre os dois, do esquema que está acontecendo ali, né, com o interesse do Jedi, do mestre, e ir até aquele planeta ali da orla exterior. Na verdade fica uma coisa meio no ar, né? É proposto um certo mistério, mas fica por isso mesmo e não se avança muito no contexto geral. Aliás, a história em si desse episódio é apenas um fiapo, digamos assim. Não passa disso. Sempre trabalhando os esquemas, né? Bem contra o mal, Jedi contra os Sith. Bom, de qualquer forma, enquanto eles estão ainda no caminho, não pousaram no planeta, o Jedi Tajin, ele sente aquela vibração na força. Ele não sabe identificar exatamente do que se trata. E, ao final do episódio, a gente até esquece esse momento, e quando a gente volta a pensar nele, fala, tá, o que foi que ele sentiu? Porque quando eles chegam lá no tal planetinha, não tem nada de grave tendo acontecido. O que foi? Não dá para saber. Foi só realmente a aproximação de um Sith que o Jedi Tajin teve, e ele percebeu, opa, tem um ser do mal por aqui perto. Bom, então vamos ao planeta mais próximo, né? Que eu acho que era Abu, uma coisa assim, enfim, não importa. Eles descem lá e realmente existe a presença lá de uma figura meio sinistra, talvez, não identificada, que está lá em cima nas montanhas. Eles se separam, o Padawan vai dar uma olhada na montanha, enquanto o Jedi, seu mestre, vai lá dar uma olhada então no veículo do sujeito, que claro, pelas características de construção, se revela uma antiga nave Sith. Então está determinado realmente que o sujeito é do mal. E depois, quando o Padawan está subindo lá a montanha, se descobre que o sujeito, né, o inimigo, é um velhinho. Só que não é um bom velhinho, é um velhinho Sith,
que, claro, depois a gente acaba descobrindo, né? Ele abandonou a Irmandade antes que ela fosse destruída. Basicamente, apenas isso. Esses conceitos típicos da franquia Star Wars são colocados então aqui à disposição para a gente fazer, a gente não, eles fazerem uma certa mistura e oferecer um certo resultado. Mas o produto em si é uma coisa mediana, não chega a empolgar muita coisa não. Talvez até a parte da conversa seja mais interessante do que as lutas em si. Pois, obviamente, nós vamos perceber que sim, Padawan não vai ser páreo para o Sith, e depois, claro, o mestre vai derrotá-lo. Não tem nada de novo, nada de ousado nesse episódio. E a gente consiga realmente ficar lembrando dele durante algum tempo. É um episódio facilmente esquecível, justamente porque ele se baseia nas tradições e a gente está careca de saber. Talvez, claro, alguém que nunca tenha visto os filmes de Star Wars e começar a ter contato com a franquia através desse produtinho aqui, fala, poxa, é interessante esses conceitos, né, de fidelidade ao mestre, né, de estar preparado para poder enfrentar grandes perigos. Mas, cara, quem gosta de Star Wars já sabe de tudo isso há muito tempo. Né? Não precisa nem pegar nada do universo expandido, está tudo contido nos filmes das duas primeiras trilogias. Não vamos contar a terceira, né? Porque isso também já é demais. Mas enfim, não tem nada de novo por aqui. Realmente, ó, um episódio que não faz sentido até ter existido. Naquelas, né? Na proposta da série de fazer aquela mistureba entre a cultura Star Wars e a cultura japonesa, claro, a opção aqui desse estúdio foi literalmente mais ficar focado apenas nas coisas da franquia do cinema de George Lucas e não misturar nada da cultura japonesa. Uma pena, eles podiam injetar uma coisa aqui e outra lá e já faria com que esse episódio aqui começasse a ficar um pouquinho distante do que é o que a gente já conhece. Porque o problema do episódio é justamente isso. Ele é muito Star Wars, muito até demais, que até atrapalha, porque não tem nada de novo. Sim, talvez nunca ninguém tenha feito uma história de um Sith que abandona a Irmandade e acaba ficando velhinho, de boa, escondido no canto da galáxia, até que chega, então, um Jedi para enfrentá-lo ou eliminá-lo, né? Uma curiosidade, né? Quando ele morre, ele vira um bando de pedra, não sei porquê. Mas, tá bom, né? Será que tem continuidade também? Não sei. Esse episódio aqui você nunca teria uma vontade realmente de, poxa, tô super afim de descobrir como é que continua essa história. Não, né? Realmente é uma história tão bobinha, tão fraca, tão sem sentido até ter sido escrita que realmente não serve pra nada. Mas não dá pra dizer que é uma bela porcaria. Não, é apenas um episódio mediano que não ofende ninguém também. Realmente, portanto, para esse episódio aqui chamado O Ancião, né, recheado de coisas literalmente velhas, mas não erradas, mas não inúteis, realmente, para ele, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Ele está realmente no meio da nota máxima e da nota mínima. Ele não fede nem cheira, digamos assim. Bom, vamos ver o que acontece então nos dois últimos episódios aqui desta primeira temporada de Star Wars Vision. Vamos ver se tudo acaba em grande estilo. Ainda bem que esse episódio apareceu aqui quase um pouquinho depois da metade, porque realmente não chega a atrapalhar o ritmo. Mas que muita gente viu esse episódio e já passou rapidamente para o outro, isso não tenha dúvida. Enfim, é isso.